Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Estamos aqui com a nossa querida Sara Gouveia. Seja bem-vinda, Sara. Obrigada. Então, para começar o nosso podcast de hoje, Sara, obrigado por estar aqui e aceitar o nosso convite. Sara, conte-nos um pouco sobre você, o que você faz na sua profissão hoje. Então, primeiro, obrigada pelo convite. Eu sou maquilhadora profissional, trabalho dentro da área da estética já assim, há um bocadinho, 13 anos, e aquilo que eu faço é um bocadinho trazer para fora o melhor que as pessoas têm, assim, de uma forma que se vê, não é? Esta parte aqui da maquilhagem é muito gira, tenho a oportunidade de participar de momentos importantes da vida das pessoas, como os casamentos, tenho outra parte mais lúdica, a parte de trás dos videoclipes, dos photoshootings, também algumas oportunidades até na própria igreja de usar aquilo que é a minha profissão para servir na igreja. Então tem sido um caminho bonito e é uma área muito, muito gira e concorrida pelas meninas. Yeah. E sempre tiveste este interesse pela estética desde pequena? Sempre tive um olho muito estético. Eu lembro-me de ser muito pequenina e de comprarmos flores para a nossa mãe. Eu já desmontava o ramo e voltava a fazer só para fazer como eu queria. Sério? Então, o colocar as coisas, o ver como é que eu gosto, combino, acaba por ser não só na parte da maquilhagem, mas acho que é mesmo um olho para aquilo que eu posso ou não considerar esteticamente bonito. E então trabalhas como maquilhadora, certo? Sim. Freelancer ou... Neste momento estou como freelancer. Eu trabalhei durante 10 anos para uma marca de maquilhagem em que fui vendedora, fui responsável, fui formadora, formei equipas, dava formação de produto, apresentava a marca a outros lugares, representava um bocadinho a marca. E depois, entretanto, quando a empresa fechou, eu decidi abrir também um espaço, que entretanto fechou também. Mas durante todo este percurso em paralelo, eu sempre trabalhei como freelancer. Você tem algum olho estético? Como é que é? Você também se interessa nessa parte? Eu também, é verdade. Eu estou a tirar o curso de arquitetura paisagista, ou seja, é um curso que também envolve muita estética, não é? Dos espaços exteriores. Também sempre me interessei pela estética. E então, por isso é que é muito interessante para mim também ter a Sara aqui connosco hoje, né, para nos dizer outra opinião dela sobre a estética, não é? A estética visual das pessoas, que também acho muito interessante. Claro, não, eu não entendo nada de estética e as coisas de maquilhagem, mas, Sara, você há bocado falou que gosta de tirar o que é bonito de dentro das pessoas para fora, não é? Como que você faz isso? Como que você tem esse olho estético para que essa beleza saia para a pessoa de dentro para fora? Porque eu acho que toda a gente tem essa parte bonita dentro delas e tem essa parte bonita que se vê ao espelho, mas que é difícil de reconhecer, não é? E normalmente as pessoas olham muito para aquilo que é a maquilhagem como uma forma de esconder, de tapar, de camuflar. E eu gosto de fazer ao contrário, vamos mostrar ao contrário, vamos mostrar que isto é para valorizar aquilo que já tem. Um bocadinho como o Senhor faz connosco, não é? Ele sabe o que é que nós já temos de melhor e nós não conseguimos ver isso. E Ele arranja maneiras de nós conseguirmos trazer isso para fora. Na maquilhagem é exatamente da mesma forma. E é muito bonito porque depois acabam por se curar ali algumas feridas e lacunas que as pessoas sentem e que se refletem na sua autoimagem. Só por este cuidado, por este mimo. É interessante, Sara, você falar isso, porque, como você falou, as pessoas às vezes têm alguma autoestima baixa e as pessoas, eu não tô bonita e não sei o quê, mas e você consegue tirar isso das pessoas, não é? Qual que é o sentimento que isso traz para você, Sara? Por que você faz isso há 13 anos, não é? Sim. Por quê? Porque é muito gratificante, é realmente muito gratificante poder ver as pessoas a desabrochar um bocadinho, não é? Ver às vezes as pessoas estão cabisbaixas, estão tristes e depois quando voltam a olhar para elas, e às vezes eu não fiz quase nada, não é? Mas só as pessoas saberem onde colocar os produtos, poderem ver-se com uma bochechinha realçada, poderem perceber que têm umas pestanas lindas, porque às vezes são coisas que nem sequer reparam.
ok? Então trazer isto de dentro para fora. Eu sou apaixonada por aquilo que acontece dentro de nós, não é? Ao longo da minha carreira profissional, eu também aproveitei para fazer algumas formações dentro da área do desenvolvimento pessoal, não só a nível de liderança, a nível de inteligência emocional, esta parte aqui de lidar com as emoções, porque eu acho que elas estão completamente ligadas. Aquilo que nós somos e como nós estamos por dentro reflete sempre muito como nós olhamos para nós por fora. Uhum. E agora tocar nessa parte da liderança. Tu, na tua vida profissional, tiveste que ter essa posição de liderança, certo? Sim. Como é que foi para ti desenvolver isso? Ou era algo que já tinhas e depois saiu para fora? Ou... Eu acho que o facto de liderar na igreja tornou muito mais fácil liderar depois no trabalho. Porque liderar pessoas, gerir pessoas é sempre mais difícil do que trabalhar com qualquer outra coisa, porque nós estamos aqui a lidar com pessoas, com as emoções delas e precisamos de as conhecer um bocadinho, como é que cada uma é, ter uma equipa em que toda a gente funciona de forma diferente, uma é mais lenta, uma é mais rápida, uma vende melhor, mas a outra maquilha melhor, mas uma é mais desarrumada, e perceber porque é que cada uma delas é assim. E a visão do Evangelho também me ajudou muito depois a aplicar isso no próprio trabalho, não só as formações que fui fazendo, não é, para ter esse reconhecimento, mas para depois também poder aplicar um bocadinho a experiência de liderar dentro da igreja no trabalho. Uhum. Qual é que foi o primeiro, a liderança que tiveste assim na igreja, o primeiro chamado? Olha, o primeiro chamado que eu tive foi no dia em que fui confirmada. Então, sério? Não te poupar o tempo. Trabalho. Então, a primeira vez eu fui chamada como secretária da primária. E logo passado ali uns meses fui logo chamada como líder. Na altura era o Centro de Jovens Adultos Solteiros, não era na Capela da Gacotinha, era o Centro de Jovens Adultos Solteiros, que tinha uma presidência. Então, logo nessa altura fui chamada para servir no Centro de Jovens Adultos. Então foi assim a primeira experiência. Foi natural para ti ou foi difícil esse primeiro chamado? Foi estranho. Só que foi tão repentino, né? Foi repentino e foi estranho. E foi vir olha, eu não sei nada, eu não tenho conhecimento nenhum, estou a liderar pessoas que sabem tão mais do que eu. Eu já me batizei adulta, então tinha toda uma série de pessoas que tinham crescido na igreja, que tinham feito seminário, que já tinham ido para a missão, e liderar assim foi um desafio, no sentido de muitas vezes me senti assim muito pequenina, como ainda me continuo a sentir, mas foi bonito, porque isso ajudou-me, foi o serviço que me ajudou a ficar firme no Evangelho. Para mim, a Sara é um exemplo de serviço nos jovens adultos, não é? Sara, conte-nos um pouco sobre a sua experiência, como é trabalhar com jovens adultos, ou como foi no caso, né? Que hoje já... Continua a trabalhar com ela. Continua como professora do Instituto, mas como líder do Jazz, da STAC, da ALA, acredito, né? Como que foi essa experiência para você, lidar com jovens adultos solteiros? Foi incrível, foi maravilhoso, eu não escondo a ninguém, é o chamado que tem assim o meu coração, e eu acho que é uma altura muito especial da vida. Acho que é uma altura em que as pessoas estão a fazer decisões, precisam de escolher a profissão, precisam de escolher se vão para a missão ou não, é a altura em que estão a desligar daquilo que era o testemunho que vinha dos pais e que estão a querer ganhar o seu próprio testemunho. É a altura em que têm oportunidades de ir experimentar todas as vivências sociais, e o facto de eu me ter batizado adulta e de ter todas as experiências fora da igreja, isto trouxe-me uma visão muito diferente daquilo que são os jovens adultos e daquilo que são as dificuldades dos jovens adultos, porque eu sabia todas essas dúvidas então, e porque é que eu quero experimentar determinadas coisas, e porque é que eu estou aqui, e é realmente a organização que tem assim o meu coração. Eu sempre disse, já não existe esse chamado, mas eu sempre disse que o meu chamado de sonho era servir um dia como casal missionário, junto do meu marido, como casal missionário dos jovens adultos, porque antes havia esses casais missionários. Eu sempre disse, isso é o meu chamado de sonho.
Pronto, agora vou ter que arranjar outro chamado de sangue, porque esse já não existe. Mas é muito interessante, tu tinhas essas duas visões, tanto a visão de fora da igreja, não é? Como a pessoa que está na igreja, porque, por exemplo, eu sempre cresci na igreja e nasci na igreja, então é difícil para mim perceber como é que é as pessoas que não nasceram com esses princípios, não é? Então acho que isso é muito importante, e ajudou-te muito a liderar os jovens que também viveram esses dois mundos, não é? Sim, sim, e perceber e compreender muito bem, um bocadinho também sem julgar, ou sem julgar tanto, porque eu conheci e para mim foi difícil. Foi difícil viver determinados mandamentos, foi difícil viver determinados padrões, foi difícil começar a vivê-los. Não foi uma coisa que... Acho que há pessoas que se batizaram e que disseram, olha, a minha vida mudou, e notam assim uma mudança do 0 para o 100, e na minha vida eu achei que as coisas foram muito graduais. O meu compromisso existiu logo ali, mas as escolhas não foram fáceis, não é? E o facto de ter de saber que para mim não era fácil, eu sempre fiz questão de dizer assim, olha, não vou esconder a ninguém, não vou dizer que para mim isto é fácil, não vou dizer que, e tal, aqui é tudo bem, não. E é um bocadinho essa a minha abordagem, vocês sabem. Essa é um bocadinho a minha abordagem com os jovens adultos, é trazer aqui um bocadinho dos choques de realidade, não é? E de falar muito abertamente e de perceber de forma muito aberta aquilo que são as vossas dificuldades, porque eu vivi isso também. Eu acho que isso também te ajudou muito a conectar-te com os jovens, não é? Individualmente. E quais foram alguns desafios que você encontrou ao longo desse percurso, Sara, ao trabalhar com jovens? Porque trabalhar com jovens adultos é difícil. Trabalhar com pessoas no geral é difícil. Quais foram alguns desafios que você encontrou na sua jornada? Alguns desafios... Eu acho que os meus desafios foram sempre muito mais meus, pessoais, não é? Mas que depois tornaram fortalezas, não é? Porque a responsabilidade de estamos ali e se somos vistos como um exemplo, trouxe uma responsabilidade acrescida, e muitas decisões que eu fui fazendo foram decisões que eu pensava, se calhar não posso escolher isto porque eles vão olhar para as minhas escolhas, se calhar não devia de escolher aquilo porque eles vão olhar, e às vezes não era tanto porque eu não desejava fazer isso, mas era porque se eu levo alguém a fazer uma decisão errada por minha causa. Então para mim esse sempre foi o maior desafio. Agora, lidar com os jovens adultos, às vezes aqui há um... Eu sou cheia de energia e cheia de vamos fazer e bora lá. E às vezes os jovens adultos passam aqui por uma fase que, por não sentirem este sentimento de pertença, por estarem mais preocupados, sim, esta inclusão, por muitas vezes estarem com tanta coisa, preocupados com tanta coisa, eu acho que às vezes têm a cabeça muito dispersa e na hora de estar, de fazer, de servir, não estão. E muitas vezes encontrei esse desafio de muitas vezes ter que servir sozinha, ter que fazer sozinha. O que para mim depois foi bom, eu só posso tirar um resultado positivo disso. Sara, entendo que esses desafios ao servir na igreja, com jovens adultos, pode parecer difícil, mas é recompensador no final, não é? Mas no trabalho, como que você encontrou esse equilíbrio, não é, de estar com as pessoas e maquilhar e tirar essa beleza natural das pessoas de dentro para fora, para também servir na igreja, estar com jovens adultos e meio que resolver os problemas e dificuldades dos jovens adultos na igreja? Como que você conciliou isso? Não dormindo. Poucas horas de sono. Eu trabalhei durante muito tempo, eu trabalhava aos domingos. E foi muito duro. Eu tive anos a fio a trabalhar ao domingo. Mas também não era por isso que eu servia menos. Eu pedia sempre para no trabalho ser eu a entrar mais tarde ao domingo. Portanto, era eu sempre que saía à meia-noite ao domingo para que eu pudesse ir à igreja de manhã. Quando tinha o instituto, era o dia que eu pedia, por favor, ou seja, acabava por organizar um bocadinho, ou tentar organizar os meus horários de trabalho, de forma a conseguir estar presente naquilo que precisava de ser feito. E o resto era feito na hora de descanso, em vez de descansar. Basicamente claro. Era assim. Não era fácil, mas quando eu olho para trás não custou.
não custou, ok? É mesmo uma questão de escolha, de compromisso, porque nada nunca me deu mais prazer do que servir. Não há trabalho nenhum, e eu amo o que eu faço, mas não há nada que me deixe mais feliz, que me faça sentir mais realizada, que eu me sinta mais do que quando estou a servir e quando estou a fazer coisas para o Senhor. O que também é uma dificuldade grande, que depois é conseguir tentar sentir isto na nossa vida profissional quando não sentimos da mesma forma como sentimos quando servimos. Sim. Você tem alguma experiência no seu trabalho que alguém disse algo para você que te tocou muito, né? Como eu penso muito nessa parte de tirar a beleza de dentro para fora. Eu acho que para mim isso é maravilhoso, poder fazer isso. Tem alguma experiência que no seu trabalho te tocou dessa forma? Olha, há coisas muito giras, eu lembro-me de uma vez estar a maquilhar uma senhora e ela estava muito triste, muito cabisbaixa, e quando eu acabei, ela olhou ao espelho e ela disse: ai, o meu marido quando me vir hoje. E sorriu, e ela saiu dali, ou seja, não só feliz com o que ela estava a ver, mas feliz por aquilo que ia ser a reação em casa pelo marido. Então, desde pessoas que não, dentro da área da estética, não só da parte da maquilhagem, quando faço as limpezas de pele, quando faço aqueles cuidados de rosto, há sempre ali um momento que é muito zen, muito calmo, e que as pessoas saem com um sentimento assim: olha para mim, olha quem eu sou agora. E mesmo que falam, o feedback que falam, não é? O poder participar, por exemplo, do dia de uma noiva, estar ali. É um momento especial, é né? muito especial. Eu pergunto sempre: sentes-te noiva agora? Porque normalmente há a prova e durante a prova elas não estão a ver o vestido, não estão a ver alguns pormenores. E no dia do casamento eu digo assim: então e agora? Já te sentes noiva? E há um brilho no olhar, há um sorriso, e este feedback que muitas vezes recebo, não é? De que elas se sentiram uma princesa, que se sentiram lindas no dia mais especial delas, é muito bom. E também deve ser giro ser membro da igreja e fazer esse trabalho, não é? Alguma vez no teu trabalho conseguiste tocar alguém ou partilhar o teu testemunho ou partilhar um pouco sobre o Evangelho com uma pessoa? Eu, por acaso, falo sempre muito nesta parte daquilo que a pessoa é por dentro e o que tem de melhor. Eu tento sempre ter algum cuidado, não é? Porque às vezes não somos tão bem recebidos, mas o facto de conversar com as pessoas e de lhes dizer: olha, Deus está bem contente hoje, né? Ele olha para si e não sou só eu que a vejo linda, Deus também vê. Então, estas pequeninas coisas depois também permitem que do outro lado haja essa abertura, e foi interessante ao longo do tempo também encontrar outras pessoas a trabalhar na área, ou clientes minhas que super acreditam em Deus, e que, ou muitas vezes ao contrário, de conversas só sobre este bem-estar, e elas dizerem: você tem aí uma luzinha, e eu dizer: esta luzinha vem do céu, não é minha, não é minha, esta luzinha vem do Senhor, e é muito, é bonito, ok? É muito bonito. E já tive a oportunidade de, no trabalho, encontrar uma colega de trabalho que era membro da igreja, trabalhávamos as duas juntas e ninguém sabia que as duas éramos membros da igreja, mas depois ali numa conversa do: sim, porque na minha igreja servem missões. E ela: que engraçado, por 2 anos ou 1 ano e meio, eu servi missão durante 1 ano e meio. Uau. E então trabalhávamos na mesma loja e nem sequer sabíamos as duas que éramos membros da igreja. É maravilhoso poder ver isso e ter um sentimento de gratidão, de alegria, de felicidade. E eu penso que, servir na igreja realmente é muito bom. É muito bom. E Sara, pensando aqui numa pergunta: qual que é a maior recompensa que você vê, que você sente, que você reconhece ao servir na igreja? Porque servindo
tantos anos com jovens adultos e ter várias experiências, tanto no trabalho, tanto na igreja, qual é algo que você fala, essa é a minha maior recompensa? Então vou chorar. A minha maior recompensa tem sido o presente de servir, o grande presente que eu recebo de servir eu aprendi a saber a forma como Deus me ama, por Ele me mostrar a forma como Ele ama os outros. E às vezes, se os jovens adultos conseguissem ver só, assim, um bocadinho, às vezes eu queria só conseguir partilhar a visão que eu tenho deles, porque não é a minha visão, é a visão do Senhor. E acho que esse foi um dom, não é? Que o Senhor partilha dons connosco e esse dom de olhar o outro como ele é, amar o outro como ele é, Ele partilhou isso comigo. E no meu serviço ao Senhor é esse o maior presente. É realmente poder saber como Deus ama as outras pessoas. E muitas das vezes eu não sentia esse amor dele por mim. Mas foi por saber do amor que ele tinha pelos outros que eu pude saber como é que ele me amava a mim. E o Senhor tem um amor gigante, gigante, gigante pelos seus filhos. E Ele tem um amor gigante e muito especial pelos jovens adultos. Eu sei, assim disse de uma forma muito clara, há muita coisa que está à vossa responsabilidade. Há muita coisa que o Senhor espera de vocês. E o que para mim é triste é que às vezes vocês não conseguem ver isso. Vocês não conseguem ver a forma como Ele vos vê. E servir do lado de cá e ser um bocadinho a vossa mãezinha, não é? que às vezes é isso, é essa a forma que eu olho para vocês mais como uma mãe. É poder realmente tentar que vocês sintam esse amor que Deus tem, porque essa foi a única forma que eu pude sentir o amor que Deus tinha por mim. Então, se calhar também é por isso que este serviço, por isso é que eu preciso de servir. Eu preciso de servir para estar firme, eu preciso de servir para fazer boas escolhas, eu preciso de servir para sentir o amor de Deus, porque Ele mostra-me exatamente quem vocês são. Ele mostra-me exatamente as pessoas a quem eu estou a servir. E esse tem sido o maior privilégio, eu poder partilhar esse bocadinho comigo. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Não tenho palavras para dizer isso. Acho que muitas vezes nós não vemos esse potencial em nós próprios e é mais fácil quando estamos a servir até ver isso das outras pessoas, não é? Mas deve ser tão gratificante ter esse sentimento. Foi algo que eu também senti na minha missão, quando eu estava a servir aquelas pessoas e a ensiná-las, eu via o potencial que elas tinham e aquilo que elas podiam se tornar, não é? Apesar delas, com todos os problemas que elas tinham ou as inseguranças que elas podiam ter, não viam isso nelas próprias. Então, acho que é por isso que Deus nos dá chamados, para Ele mostrar-nos qual é que é o valor de cada um de nós, não é? Que somos todos filhos e Ele nos ama tanto. Servir na igreja é maravilhoso, jovens. Sei que o Senhor, Ele capacita cada um de nós, né, Sara? Como você falou que se sentia pequena, né, ao estar nesse chamado, mas o Senhor, Ele capacita, Ele nos conhece pessoal e individualmente. Tá? Então, chegamos ao fim do nosso episódio. Muito obrigado, Sara, por compartilhar a sua experiência. Acho que me senti muito inspirado ao estar aqui com a Sara hoje. Obrigado mesmo, Sara, de coração. Obrigada, eu é que agradeço pelo privilégio de estar aqui. Esperemos que possam manter este espírito que sentiram aqui neste podcast e levem para a vossa vida, levem para o vosso chamado e também para a maneira como tratam as pessoas que vos rodeiam no vosso dia-a-dia. Então, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative as notificações, compartilha com todos para que possam seguir o nosso conteúdo e ver que o foco é Jesus Cristo. Okay? Segue a nossa página no Instagram também, nossa página no TikTok, ok? Então temos conteúdo todas as semanas, especialmente para vocês. Obrigado, Sara. Terminamos por aqui. É top.